Bom dia, pessoal. Quarta-feira, 16 de abril, Raul Soares entrando em campo, claro, para falar sobre Fortaleza Esporte Clube, dia de confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e confronto complicado, fora de casa contra o Vitória. Vitória que não vem num grande ano, eu vou já trazer o retrospecto para vocês, não é um retrospecto nada positivo, mas ainda joga dentro dos seus domínios. E se estamos falando de retrospecto, o retrospecto contra o Vitória por parte do Fortaleza também não é nada positivo, né? Mas isso e muito mais eu trago logo a pouco, tá? Além dos desfalques que o Fortaleza vai ter, possíveis escalações, já já a gente conversa sobre tudo isso. Vamos, claro, agora só relembrar um pouquinho o contexto que o Vitória chega para essa partida, né? O retrospecto do ano de 2025 do Vitória. O Vitória ele perde o campeonato estadual para o seu maior rival, para o Bahia. Infelizmente, fato que acontece com o Fortaleza também, né? A derrota do estadual para o maior rival. Mas via Copa do Nordeste, pelo menos, o Vitória se classificou e se classificou bem. Então, assim, se tem algum destaque do ano para o Vitória, para os comandados do Thiago Carpini, seria de fato essa classificação na Copa do Nordeste. Porque na Copa do Brasil foi eliminado 2-0 para o Náutico, já de forma até que precoce, tendo em vista que é um time de Série A, enfim, que já tem um certo investimento. E além disso, tem 2 empates na Sul-Americana, ainda não venceu pela Sula, o grupo que inclusive tem o Defensa e Justiça, que já foi treinado pelo Vojvoda, né? Enfim, então é uma situação como um todo complicada. Quando a gente traz para a realidade do Campeonato Brasileiro, a situação não melhora para o Vitória. O Vitória ele só tem um ponto conquistado na última partida, né? Um empate com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que foi buscar, a Vitória ficou à frente boa parte. Parecia que queria sair com os 3 pontos, mas o Atlético Mineiro empatou. Então é um ano complicado do Vitória. Vem de 7 jogos sem vencer. Eu vou trazer também esses dados logo mais. Mas enfim, se a gente está falando de um ano complicado, a gente sabe que o do Fortaleza, infelizmente, também é um ano de uma certa turbulência, né? A gente não faz um bom estadual, nem na fase de grupo, perde na nossa final pelo nosso maior rival também. Infelizmente, quando a gente traz para a Copa do Nordeste, também foi desastrosa, quase que uma classificação culposa em quarto lugar. O Campeonato Brasileiro ainda é onde Fortaleza conseguiu se manter, que está invicto, tem uma vitória na primeira rodada contra o Fluminense e 2 empates após isso, né? Um empate contra o Mirassol, mas de qualquer forma fica um gosto amargo, porque a gente teve boa parte do jogo à frente do placar, mas é um jogo fora de casa, e o empate, claro, contra o Internacional, que também ficou um gosto amargo com a questão do gol anulado, né? Então, no geral, esse é o contexto que a gente tem para o confronto, mas o Fortaleza tem desfalques. Vamos falar agora, como eu falei, possíveis escalações e o retrospecto desse confronto logo mais, tá? Volto rapidinho depois da vinheta para a gente conversar sobre tudo isso. Vamos lá, pessoal, começar falando da questão dos desfalques do Fortaleza, né? Complicado, mas não viajaram com a delegação do Fortaleza o Moisés, aquele lance com o Davidson, né? O empurrão, enfim, que acabou lesionando. O Breno, que cumpre suspensão por expulsão, 2 cartões amarelos mesmo no banco de reserva, no caso que é o goleiro, o Breno, né? Então a gente não vai poder contar com ele para a partida. Primeiro foi uma discussão com o juiz, depois ele ficou aplaudindo, enfim, e levou o segundo amarelo. O Tinga tá entregue para o DM, Pochettino, o Breno Lopes, o Gaston Ávila, o Felipe Jonathan, o Pedro Augusto, o Luca Prió e também o Caio Wesley, né? Então Fortaleza ali com o time bastante desfalcados, algumas dessas peças, claro, são peças que o Vojvoda conta, peças que ou estão no time titular ou então que entram com uma certa constância, né? Como o próprio Breno Lopes, Pochettino, enfim, o Brits. Confesso que vamos ter uma briga boa agora no setor defensivo, né? O Mancha está muito bem e que bom, né? Que bom a gente ver um garoto da base se destacando tanto. Mas o GE também trouxe aqui pra gente uma possível escalação. Eu já vou dizer para vocês se eu concordo ou não, mas depois que eu falar a escalação, eu quero saber a opinião de você, Tricolor, se você concorda com essa escalação que o GE trouxe aqui na tela. Se não, traga a sua escalação, deixa aqui no comentário. E claro, deixa o like também no vídeo, já de antemão, tá? A escalação do GE é a seguinte: João Ricardo, Kusevich, Davi Luiz, Gustavo Mancha, Mancuso, Lucas Sacha, Paul Fernandes,
Martins, Diogo Barbosa, Marinho e Lucero, tá? Essa é a escalação que o GE trouxe. Eu já vou de antemão falar aqui o que, que eu concordo, o que, que eu não concordo. Achei que o Davidson fez uma boa partida contra o Internacional, contribuiu muito, né, jogando principalmente ali fora da área, ajudando na criação de jogadas. Ainda falta o gol, mas talvez esse desejo pelo gol também seja um fator positivo para a gente ver o Davidson em campo. Então, eu iria de Davidson de titular. E o seu companheiro de ataque, eu acho que realmente o Marinho, dado aos desfalques que a gente tem, é a melhor opção. Eu sei que o Marinho fez uma partida tenebrosa contra o Internacional, mas ainda é um cara muito voluntarioso, um cara de entrega. E assim, perdemos muitas opções, né? Hoje, ó, vou ler aqui para vocês, a gente tem o Pikachu, o Alanzinho, o Dylan Borreiro e o Davidson, né, para compor o ataque. Além, obviamente, do Lucero. Então, vamos lá, se não for Marinho, teríamos ali o Pikachu, o Alanzinho, o Dylan Borreiro e o Davidson. Eu confesso que eu queria ver sim o Alanzinho em campo, tá? Mas eu acho que o Voivoda ainda não conta com ele assim para entrar de titular. O Davidson e o Lucero acredito que é uma dupla de ataque mais pesada. Não acho que o Voivoda vá colocar também. E aí sobra Dylan Borreiro, Pikachu e Marinho. Desses três, como o Voivoda vem utilizando mais o Pikachu na ala, eu acredito que ele vai optar de fato pelo Marinho, sendo companheiro de ataque do Lucero. Eu queria ver o Davidson, mas eu acho que ele vai realmente de Lucero. Outro ponto é a presença do Paulo Fernandes, né, no meio-campo. O Paulo que não vem desempenhando muito bem. E a gente tem o Rossetto como opção para essa partida, né? Vou até ler para vocês os meio-campistas que a gente tem de opção. É o Bruninho, o Paulo Fernandes, o Zé Wellison, o Lucas Sacha, Rossetto, Caleb e Kevin. Então, desse meio-campo que o GE trouxe, né, com o Lucas Sachas, Paulo Fernandes e o Martins, eu tiraria de fato só o Paulo Fernandes e colocaria o Rossetto. E temos ali algumas peças como opções para o segundo tempo. Né? O Caleb não conseguiu se encontrar ainda, tecnicamente falando, mas é uma opção, quem sabe, para tentar ali ajudar no setor criativo. A gente hoje não tem muitas peças que possam auxiliar o Fortaleza dessa forma, né? Mas, no geral, eu assino a escalação do GE com essa modificação, né? Iria de Davidson no lugar do Lucero e iria no lugar do Paulo Fernandes, com ele, o nosso querido Rossetto, tá? Mas diga aí se você concorda com a escalação do GE, se mudaria, traga a sua escalação nos comentários e, claro, deixe também o like, tá? Além disso, deixa eu trazer para vocês logo aqui na tela também o o retrospecto do Fortaleza contra o Vitória, né? E como que vive esse contexto do Vitória, como o Vitória chega para essa partida. Ó, o Vitória chega para a partida contra o Fortaleza nesta quarta-feira, dia 16, em seu pior momento na temporada. O Leão da Barra não venceu nenhum dos últimos 7 jogos que disputou. Em um recorte mais amplo, dos 10 jogos mais recentes, o rubro-negro só venceu uma vez. Então, de fato, o Vitória vem tentar se recuperar em cima do Fortaleza e vamos torcer para isso não acontecer, né? A sequência negativa se iniciou após a primeira derrota dos baianos na temporada no duelo contra o Náutico, que marcou a eliminação do Náutico da Copa do Brasil, duelo esse que eu trouxe para vocês lá no começo do vídeo, né, no retrospecto do ano do Vitória. O resultado gerou críticas e pressão, tendo em vista que o clube ficou pelo caminho na competição milionária diante de um rival que disputa a Série C de 2025. E claro, né, não deixa de ser uma rivalidade ali de região, né, do Nordeste. Mas, enfim, o Vitória chega com um ambiente conturbado, a gente já sabia disso. Falei para vocês, um pouco de forma geral, que era um ano complicado, mas se é um ano complicado para o Vitória, não é tão diferente para o Fortaleza. A gente precisa fazer valer a nossa força, mesmo fora de casa. Um time que, de certa forma, fez uma partida mais disputada contra o Internacional, né? Conseguiu competir. A gente conseguiu ver um pouco de cara nesse time que a gente antes não via uma espinha dorsal, não via uma forma de jogar. Acho que começa, de certa forma, a demonstrar um pouco disso, mas precisamos de muito mais para as pretensões do ano do Fortaleza, que não são fáceis, né? No mais, deixa eu trazer uma última notícia aqui para vocês, que é sobre a escalação do Vitória, né? Para a gente poder ter uma noção de como o Vitória vem a campo para esse confronto. A gente quase que teve um desfalque do Mateuzinho, desculpa, e o Kaiser também
não está apto ainda para jogo, né? Se recupera, enfim, e essa é a provável escalação que a gente deve ver o Vitória em campo. O goleiro é o Lucas Arcanjo, na zaga o Zé Marcos e o Halter, nas laterais Jamerson e Cáceres, o Baralhas, o William e o Mateuzinho completam a trinca de volantes ali do Vitória. O Mateuzinho joga bem à frente, né? Bem incisivo, mas vale lembrar que o Mateuzinho deu coletiva, inclusive falando que não está 100%. Ele deve vir para o jogo, mas é um cara que ainda não se recuperou totalmente e falou isso claramente, né? Então, talvez seja ou uma peça que possa não entrar e o Vitória só conte para o segundo tempo, ou um cara que ali no decorrer da partida acabe sendo substituído. A trinca de ataque do Vitória é o Mosquito, o Eric e o Janderson. Essa é a provável escalação que o Vitória vem a campo. Mas me diga aí, você acha um bom time do Vitória? Quando se compara, né, o elenco do Fortaleza e do Vitória, eu confesso para vocês que eu ainda acho o elenco do Fortaleza, claro, superior. O problema é que é um elenco que não deu liga, né? Que falta ali um pouco de coletividade, jogar juntos. Muitas vezes dependemos ali de um talento individual, de uma boa jogada, mas é um time que tem dificuldade no seu setor criativo. Quando não joga de forma reativa, né? Quando joga de forma mais cadenciada, tem uma dificuldade de chegar ao gol. Por isso a gente vê, inclusive, um número tão baixo de finalizações do Fortaleza na partida. Bom, é isso, tá? Um retrospecto geral do jogo contra o Vitória. Espero que vocês estejam otimistas. Sei que é difícil, sei que é complicado. Não julgo, tá? Quem não está tão otimista assim para essa partida. Mas somos torcedores, claro, vamos apoiar o Fortaleza até o final. Apoiamos em circunstâncias bem piores, né? E as críticas elas vêm, mas elas vêm para serem construtivas, para ajudar o Fortaleza a crescer cada vez mais. No mais, eu fecho aqui, desejar um bom resto de dia a todos, convidar vocês para curtir esse vídeo, ficarem ligados em todos os conteúdos aqui do canal da Guigui e, claro, tomara que no final do dia a gente esteja comemorando mais 3 pontos de Fortaleza. Um forte abraço, a gente se vê, valeu!